Culto do Evangelho no lar. Como fazer? Bem, olá amigos, tudo bem? Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, muito bem-vindos ao nosso canal. Quero pedir a vocês que se inscrevam e não esqueçam de dar aquele like, né? Aquele joinha para cooperar, né? Com o maior número de pessoas. Se você chegou até aqui e foi importante, é importante para você isso. Quanto mais pessoas você indicar ou compartilhar, você estará ajudando outras pessoas, ok? Essa, na verdade, é a corrente do bem. É o que a gente tenta fazer aqui no nosso canal. Trazer informações dentro da medida do possível, sempre com mensagens otimistas, visando sempre o bem-estar nosso, a compreensão, enfim, nunca gerar discussões ou discórdia, ok? Bem, estou voltando aqui para falarmos um pouco como a doutrina espírita faz o seu culto do Evangelho no lar, porque cada religião tem o seu jeito de proceder sobre esse culto, né? Orações, não deixa de ser um culto. Os evangélicos, por exemplo, eles fazem aquelas orações, né? Enfim. Na doutrina espírita, geralmente, nós escolhemos um determinado dia da semana. Agora eu vou falar diretamente de como se faz o culto do Evangelho no lar. Nós escolhemos um dia das semanas, ou mais, um dia das semanas, um dia da semana, ou mais, aí fica a critério de cada um, ok? Um determinado horário para fazermos esse culto do Evangelho no lar. Bem, como se procede? Primeiramente, nós separamos uma garrafinha d'água, ok? Para que essa água seja fluidificada. Quer dizer, a gente pede aos espíritos para botar o remédio necessário para nos fortalecer e também atingir o corpo que estamos ocupando temporariamente, ok? Bem, primeiramente é isso, escolher o dia da semana ou mais e colocarmos a nossa água ali para ser fluidificada. Inicialmente nós pegamos qualquer livro da doutrina espírita para fazermos uma breve leitura, porque assim nós já começamos a preparar o ambiente, ok? Um ambiente mais saudável, o início da nossa concentração, ok? Então pegamos um livro da doutrina espírita e fazemos uma breve leitura. Pode ser de um parágrafo, de 3 ou 4 ou 5 minutos. Eu aconselho a vocês a escolherem livros que sejam reconhecidos pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Eu gosto muito de ler um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Encontro Marcado. Mas tem outros livros também, muito bons, Condutas Espíritas, etc e tal. Esses livros de ensinamentos, ok? Então, feita essa pequena leitura, de 3 ou 4 minutos, então, a partir daí vocês vão fazer uma oração, uma prece, pedindo proteção para a casa de vocês, para o ambiente de vocês, pedindo que fluidifique, né, que depois os espíritos possam colocar o medicamento necessário na nossa água, certo? E fazemos essa breve oração e começamos então, logo depois da oração, a estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós geralmente fazemos essa leitura entre 20 e 30 minutos. Estou falando, não é uma regra, mas basicamente é o hábito, né? Que a maioria dos espíritas fazem. Entre 20 e 30 minutos. Durante a leitura, pode haver esses debates. Se você não estiver sozinho fazendo seu culto do Evangelho lá, ok? Estiver acompanhado de um parente, de um conhecido, não importa quem seja, vocês podem, se achar necessário, eu acho que convém até, debater sobre aquilo que foi lido, sobre o que cada um entendeu sobre aquela leitura. Não deixe que esse debate vá muito longe,
Porque geralmente um assunto puxa outro, quando nós observarmos, estão falando de futebol. Não é verdade? Isso acontece muito, é natural, é normal. Só que a gente tem que se policiar contra isso. Ó, já estamos saindo do tema. Ó, o que nós falamos era isso, porque um assunto puxa outro. Então nós devemos observar esse aspecto, ok? Para não fugir do tema do estudo. Outra coisa interessante, mesmo que você faça o culto do Evangelho no lar sozinho, você pode sim conversar em voz, lógico, não é nada gritando, em voz no tom natural, como se tivesse alguém te ouvindo. Você questionando, você expondo seus pontos de vista. Eu faço isso. É lógico que tem gente que não faz, isso é uma coisa de cada um. Mas eu gosto de conversar comigo mesmo, ok? Depois então dessa leitura de 20 ou 30 minutos, nós já teremos alcançado aí, vamos voltar que tenha sido 30 minutos, com mais 5 minutos do livro, mais 3 ou 4 minutos da prece, chegamos aí a 40 minutos no total, aproximadamente. Então, a partir daí, depois do estudo, desses 30 minutos aproximadamente, nós vamos fazer a nossa oração, nossa prece de encerramento. Não vamos esquecer das pessoas que nós conhecemos, daqueles que já estão desencarnados, daqueles que estão encarnados, daqueles que não conhecemos, que estão nos hospitais, os doentes, né? Vítimas de aborto, os suicidas, que mais eu posso lembrar para vocês? Aqueles que praticaram certos crimes absurdos, precisam de ajuda mais do que aqueles que foram assassinados. Só estou dando um toque a vocês, ok? Então, basicamente, esse estudo que vocês finalizarem vai dar aproximadamente 1 hora. Vai ter dias que vai ser um pouquinho mais curto, 5 ou 10 minutos. Vocês observarem, já foi. Vai ter dias que vai passar de 1 hora, você não vai notar isso. Ih, caramba, passou. Não se incomodem com isso, com o tempo. Se passou, se foi mais curto do que o planejado. Geralmente a média é de 1 hora, desde o início até o fim. Ok? Então, se for um pouco mais ou um pouco menos, não se incomodem. Quanto ao horário de começar a fazer seu culto do Evangelho no lar, você vai escolher um horário que seja mais propício para você, o horário que geralmente você está em casa, que você está mais sem algum compromisso, né? Está mais disponível para fazer esse culto. Mas eu tenho uma coisa muito importante para informar para vocês. Caso vocês determinem o horário, seja ele qual for, por exemplo, 8 horas da noite, ok? Aliás, esse horário é o horário que eu faço todas as segundas-feiras, ok? Então hoje vai ter meu culto do Evangelho no lar às 8 horas da noite. Inclusive eu já fiz uma postagem aqui ao vivo. Uma não, acho que foram 2. Não ficou muito bom porque meu equipamento é muito ruim. Mas enfim, eu tentei fazer o melhor possível. Mas vamos ao que interessa. Aí você determinou 8 horas da noite. Aí você senta, começa a fazer a tua prece, tua oração. Aí alguém vem, bate a tua porta e te chama. Aí você, como tem um compromisso com o estudo, com o Evangelho, com Deus, com Jesus, pereré, tu acha que é deveras importante você não perder, né, o teu horário, né? Porque muita gente logo vai pensar, estão querendo te desviar, né, do bom caminho, estão querendo te afastar, estão querendo isso, estão querendo aquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoalmente, eu não acredito nisso. Se alguém estiver batendo na sua porta, meu amigo, atenda, sabe? Você não sabe a necessidade do outro. De repente é uma pessoa passando mal que está precisando de uma ajuda extrema. Essa é a proposta de Jesus, de Deus para conosco, né? Através de Jesus, que façamos o bem. Não tem hora para fazer o bem. O mais importante é o nosso semelhante. Aquele que, o próximo, né? Como Jesus falou. O próximo é aquele que se apresenta naquele momento precisando de ajuda. Esse é o nosso próximo. Não importa quem seja ele, de onde ele venha. Ok? Então, se está batendo sua porta, pare sim. Faça uma mentalização, pede licença, um minutinho, vai lá, atenda. Veja do que se trata. Já imaginou se é um vizinho teu que está precisando de um socorro para levá-lo para o hospital com um ataque cardíaco, um infarto, seja lá o que for? Pare o seu culto e vá socorrer a pessoa. O mais importante é o seu ser humano, é o próximo.
Ah, mas vou atrasar, vou perder. Não, você não perdeu nada, você ganhou. Entendeu? Nós temos que entender que eu li numa das obras de. Eu não sei se foi de André Luiz, não lembro muito bem, não importa. Os espíritos superiores falaram o seguinte, né? Que essa questão de horário, de determinar horário e coisa e tal, tem que cumprir aquele horário, é coisa de espírito que ainda é inferior. Porque os espíritos que são superiores entendem os motivos e as dificuldades que nos ocorrem. E eles, numa velocidade mais rápida que de um raio, se faz presente no momento que nós quisermos. Eles irradiam para diversos pontos ao mesmo tempo. E falam que é como o raio do sol. Né? Deu um exemplo muito simples. O raio do sol está te atingindo nesse momento? Pode ser? Pois é, está atingindo a milhares de pessoas e o sol é somente um. É somente um, não é verdade? Mas, no entanto, atinge a milhares de seres humanos. Enfim, vai em vários locais ao mesmo tempo. Então, é basicamente isso, meus irmãos. Não se preocupe com o horário. Se houve um contratempo, faça o seu culto do Evangelho no lar. Se você saiu do seu trabalho em direção à sua casa, houve um contratempo qualquer, o carro enguiçou, algum problema aconteceu, né? Um imprevisto. Você chegou em casa meia hora atrasado. Ah, cheguei uma hora atrasado, não vou fazer hoje, vou deixar para a semana que vem. É um engano. Se você chegou meia hora atrasado, 15 minutos, 30 minutos, uma hora, não importa. Faça o seu culto do Evangelho lá nesse dia. A não ser que você não tenha condições físicas, é outra coisa. Vocês estão entendendo? Então faça o culto do Evangelho do lar sim. Porque essa explicação que esses espíritos nos trazem, que se fazem presente no momento que for necessário. Então, meu amigo, não vai ser por conta de 10, 15, 20 minutos, ou 30 minutos, ou meia hora, uma hora, que vai impedir que você seja assistido, não vai impedir que o culto do Evangelho do lar que você está fazendo não tenha resultado. Ok? Essa é uma observação que eu estou fazendo. Inclusive, tem um conto que a pessoa, um palestrante, falou. Eu assisti uma palestra muito interessante sobre isso, que a pessoa era, né, disciplinada, disciplina, conforme falaram para Chico Xavier. Emmanuel, né, falou para ele, disciplina 3 vezes, tá bom. Então essa pessoa era disciplinada, 8 horas, ele, por nada no mundo, ele largava o culto do Evangelho lá na casa dele, fazia, fosse quem viesse a bater na porta ia perder seu tempo, porque ele não abandonava aquela disciplina. Pois bem, numa dessas vezes, alguém tocou a sua porta, bateu, chamou, e ele, por estar fazendo o culto do Evangelho no lar, disciplinado, como ele achava, e sabia que era seu vizinho, porque reconheceu a voz, mas não foi atender. Né? Era de noite, ele falou, não, amor, eu vejo o que ele quer. Meu culto do Evangelho do lar é sagrado. Tudo bem. Então, ele fez o culto do Evangelho do lar e coisa e tal. Quando terminou, lá para as 9 e pouco da noite, ele foi até a casa do vizinho e viu que a casa estava fechada, não tinha ninguém em casa. Né? Aí ele, mais que rapidamente, como sempre, né, a gente, não sei, mas por acreditar em espírito, acredita em coisas bestas também. Ele acreditou, tá vendo? O vizinho nem está em casa, foi algum espírito que queria me afastar do meu culto do Evangelho no lar. Aí ele falou, tá vendo? O vizinho nem está em casa. Aí ele voltou para casa dele, tranquilo, e foi dormir. Dia seguinte de manhã, ele foi procurar o vizinho para saber se era verdade, se ele estava em casa, se ele não estava, o que tinha acontecido, se tinha saído mesmo de fato. Aí o vizinho falou para ele, rapaz, aconteceu um problema sério ontem à noite, e nós tivemos que sair de casa. Aí ele falou, bem que eu sabia que você não estava em casa. Aí o vizinho responde para ele, não, mas nós fomos lá, eu fui lá te chamar antes de sair de casa. Aí ele falou, tu foi lá me chamar antes? Mas o que houve, rapaz? Você foi me chamar antes? Aí ele falou, fui te chamar antes. Por quê? Porque meu pai estava tendo um ataque cardíaco e eu não tenho um carro, eu sei que você tem carro. E aí te pedi para levar no hospital. Como eu cheguei lá, chamei, ninguém veio atender, imaginei que você não estivesse em casa. Aí eu fui para a rua procurar um táxi, alguma coisa.
E fiquei rodando por mais de 1 hora procurando táxi. Quando eu consegui o táxi, meu pai já estava praticamente morto, porque demorou muito tempo para achar o táxi. Ele chegou no hospital, meu pai já praticamente sem vida. E o médico falou, se tivesse feito um atendimento mais rápido, ele teria sobrevivido. Mas como foi muito demorado até eu achar o táxi, poder trazer para o hospital, meu pai desencarnou ontem à noite. E o enterro do meu pai será hoje, mais tarde. Então, minha gente, e esse espírita voltou para sua casa e viu que quem é o próximo? Aquilo que Jesus nos disse, não é verdade? Pois é, quem é o nosso próximo? Então, a disciplina. O que é a disciplina? Né? Então, é uma coisa muito importante que eu trago para vocês, para nós refletirmos sobre isso. Eu acho que se nós pudermos dar atenção àquelas coisas simples que Jesus nos disse, né? O nosso próximo, fazer o nosso próximo, né? Aquilo que gostaria que ele fizesse por nós, esse é o nosso próximo, aquele que bate a tua porta. Nós nunca sabemos, aqueles que vão bater a nossa porta, o assunto qual é, do que se trata. Né? Verdade? Pois bem, pode ser que seja uma coisa urgente. Então, meus amigos, tá aqui, estou dando essa dica para vocês. Hoje é dia 28 de agosto de 2023. Deve ser quase 2 horas da tarde, não sei. Aproximadamente por aí. Ok? Então tá aqui o pouco que eu sei, o pouco que eu posso passar para vocês. Ok? De como fazer o culto do Evangelho no lar. E quanto aos dias da semana, fica a critério de vocês. Porque quando eu era bem criança mesmo, eu tinha meus 10, 11 anos de idade. Poxa, eu estou com 68. Então vocês veem que já tem mais de 50 anos atrás. Tem quase 60 anos, não é verdade? Isso sim. Mas enfim, meu avô fazia todo dia, às 6 horas da tarde. Ele botava na rádio, não sei, não lembro, era muito pequeno, mas não sei se era a Rádio Alzira Zaru, parece. Campanha da Fraternidade, alguma coisa assim. Hoje tem a Rádio Rio de Janeiro, que faz esse trabalho todo dia às 6 horas. Eu não sei se a Rádio Rio de Janeiro deu continuidade a esse trabalho de Alzira Zaru. Mas eu via bastante Alzira Zaru e coisa e tal. E meu avô fazia sozinho, minha avó não acompanhava. Os meus tios, os filhos do meu avô, né, que são meus tios, claro, também não acompanhavam o meu avô. Ele sentava todos os dias, às 6 horas da tarde, botava o copinho dele com água, né, e bebia aquele copinho d'água todos os dias. E não era um dia da semana, eram todos os dias, de segunda a segunda. Minha avó não o acompanhava, certo? Os filhos dele não o acompanhavam. Eu nunca vi ele brigando com o filho. Vem cá fazer uma prece, oração comigo. Vem aqui, me ajude. Vem cá que vocês precisam. Não, ele fazia sozinho, certo? Depois que ele encarnou, aí meus tios e os que ficaram, né? Minha avó, meus tios e coisa e tal, aí se irmaram de abrir o centro espírita. Mas quando ele era vivo, ninguém o acompanhava. Essas coisas que eu vejo da vida, e meus tios hoje, a maioria é espírita, pereré, parará, frequência, coisa e tal, mas na época que meu avô era vivo, ninguém participava. São umas coisas estranhas que a gente não consegue explicar muito bem. Mas enfim, meus irmãos, não vou entrar muito em detalhes, que a nossa proposta aqui é essa. Somente de falar para vocês, dar um pouquinho de luz, né, para aqueles que não sabem como fazer seu culto no Evangelho no lar. E fica a dica aí, não necessariamente tem que ser um dia na semana. Pode ser todos os dias, e pode ser alguns dias, ou pode ser um dia só. Fica a critério de vocês. Horário, vocês devem marcar sim, para ter um compromisso mais acertado com vocês mesmos. Mas se houver imprevisto, meus amigos, não se incomodem. Atrasou o culto no Evangelho, lá não faz a menor importância. Faça o Evangelho mesmo com atraso. Obrigado. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso querido canal e dar o like para ajudar o maior número de pessoas. Porque aqui, essa é a nossa proposta. Levar informação. Ok? E com o like de vocês e a inscrição, nós chegaremos mais rapidamente ao maior número de pessoas. Tchau. Fui.